Varvados foi o maior Lorde Demônio entre os humanos, que renasceu como um Zé Ninguém numa floresta, levando seus poderes consigo e logo se tornando o feiticeiro mais poderoso do mundo. Mas sua dificuldade em fazer amigos não mudou. Após perder seu melhor amigo gostoso, antes de desenvolver qualquer enredo, ele resolveu se jogar no chão e abraçar o solo ao invés de morrer virgem no campo. Muito tempo depois, Varvados reencarnou como um garoto chamado Ard Meteoro. Sua nova família celebrou seu 10º aniversário. Desde o nascimento, Ard dedicou cada momento a estudar a magia desse mundo e a treinar para se tornar o melhor artista marcial. Após 10 anos de prática intensa, percebeu que ainda não tinha amigos. Ao ouvir crianças brincando do lado de fora, Ard usou suas 3 células cerebrais e gritou para elas serem suas amigas. Mas o acharam um fracassado esquisito e correram, destruindo sua autoestima. Ainda assim, tentou novamente e abordou 3 garotas na cidade. Sua ansiedade o fez desmaiar num beco. Ao verem sua cara assustadora, as meninas fugiram. Ard gritou para elas o enfrentarem e disse que era um homem educado que queria desenvolver uma trama com todas, mas foi chamado de verme feio e repugnante. Frustrado, ele descontou sua raiva na floresta, destruindo tudo com sua magia. Sentado, refletindo sobre o que fazer, perguntou a todos como fazer amigos. O prefeito disse que bastava ser gentil com todos e começou a falar de sua filha. Mas Ard resolveu respeitar todas as mulheres que encontrasse. É um mundo cruel em que vivemos. Enquanto tentava se acalmar, ouviu uma garota gritando na floresta. Encontrou um lobo enorme lutando contra uma garota de cabelos prateados. Essa criatura normalmente é pacífica, então Ard se perguntou se ela estava descontando sua raiva nele. O prefeito tomava chá com os pais de Ard e revelou que sua filha fora atacada recentemente, ao mesmo tempo em que a menina lançava um raio devastador no lobo, pulverizando-o. Ela se virou, viu o garoto espiando e se aproximou de Ireena, enquanto Ard, com seu último neurônio, elogiava seus canhões. Quando viu que ela não gostou, disse que ela era mais reta que uma prancha. Suas tentativas continuaram dando errado. Ard então apelou para sua arma suprema e perguntou se ela queria ser sua amiga. Em vez de fugir, ela repetiu a palavra amigos. Foi a primeira vez que teve uma resposta positiva. Ele continuou tentando conquistar sua amizade, mas ela disse que seria impossível se entenderem e fugiu. Ireena correu chorando até o pai, enquanto Ard dizia que o conselho dele era tão inútil quanto seu rosto. Mas ao ver Ireena pensou que era destino. Nas semanas seguintes, Ard se manteve insistente e continuou tentando ser amigo dela. Mas ela sempre fugia. Ele só pensava, por que você está correndo? Por que você está correndo? No aniversário dela, Ard deu-lhe um buquê de rosas. Mas Ireena quis saber como ele sabia a data. Ard respondeu que sabia tudo sobre ela, até quantas pintas ela tinha nas áreas íntimas. Ela queimou as flores e o chamou de canalha. Ard, no entanto, não desistiu. Em uma noite, Ireena eletrocutou um urso com magia, mas viu Ard observando. Ele disse que estava ali para acompanhá-la até em casa, mas ela correu. Ele a seguiu por todo lado e disse que ela era como a lua, não, ainda mais bonita que qualquer lua do mundo. Depois explicou melhor. Eu gosto de você e te quero. Podemos fazer do jeito fácil ou difícil. A escolha é sua. Ela fugiu. E Ard achou que nunca desistiria. Ele voltou para casa e, santo Deus, esse cara é um psicopata. Tentou poemas, cantos, mas nada deu certo, nem em sua vida passada. Ele se perguntava o motivo enquanto jazia no chão, quando escutou sons de gritos e percebeu que goblins haviam invadido a vila. As garotas, que antes o rejeitaram, estavam agora sendo perseguidas pelos monstros, e ele achou que era merecido por tê-lo ignorado. Chamou pelo pai, que começou a lutar contra os goblins, até que o prefeito chegou, revelando que Ireena estava desaparecida desde o amanhecer. Ard imediatamente sentiu que aquilo poderia ser culpa dele, após forçá-la a fugir com suas tentativas insistentes. Prometeu encontrá-la e retornar. Então, voou com rapidez, surpreendendo os 2 homens. No meio da floresta, Ireena estava cercada pelos goblins por todos os lados. Eles zombavam dela por achar que conseguiria derrotá-los. Sentindo-se sem saída, ouviu um dos goblins perguntar se ela gritaria por amigos, mas ela não tinha nenhum. Recordou-se de como era sempre chamada de estranha e intimidada por todos. Com isso, decidiu desistir e largou sua arma. Os goblins se prepararam para atacá-la, saltando em sua direção. Foi nesse momento que ela chamou o nome de Ard pela primeira vez, questionando por que ele faria aquilo. Ele revelou que desejava salvá-la desses goblins patéticos. Ireena o alertou para fugir, mas ele permaneceu. Ativou suas habilidades de raio e aniquilou todos os goblins à sua frente. Avisou ao líder goblin que fugisse se quisesse continuar vivo. Os inimigos avançaram prontos para devorá-lo, mas um simples olhar de Ard fez explodir onde estavam. O líder percebeu o risco e Ard voltou a encará-lo, impondo-lhe o temor divino. Disse ao Goblin para se arrepender das escolhas que fez e, com outro olhar, o explodiu.
Ard aproximou-se de Irena perguntando se ela estava bem, mas ela apenas se questionava por que ele a havia salvo. Afinal, tudo o que desejava era morrer, pois se sentia sozinha, isolada e ferida. Ard então contou que também conhecia a dor da solidão. Ajoelhou-se e prometeu nunca mais trair um amigo, pois havia traído o melhor que teve no passado. Por isso, queria construir com Irena uma amizade eterna. Ela tentou revelar um segredo, mas hesitou e, em vez disso, perguntou se ele prometia ser seu amigo para sempre e jamais traí-la. Ard jurou em nome do Lorde Demônio Varvatos, e Irena aceitou a promessa. Muitos anos se passaram. Ard repousava quando Irena veio acordá-lo. Ele perguntou o que uma mulher no auge da vida fazia invadindo o quarto de um homem. Irena respondeu que queria desenvolver o enredo e estava pronta para na verdade, pediu que ele se inscrevesse na Academia de Magia. Juntos foram até o diretor. O homem estava animado por conhecer os filhos dos 3 heróis. Ard, no entanto, estava decepcionado, pois desejava viver como um Zé Ninguém. O diretor contou que soube de como os dois salvaram a vila destruindo os goblins, então decidiu isentá-los da prova física. Ard aceitou alegremente. Após fazerem o exame, foram ver as notas. Irena liderava o ranking, mas o nome de Ard não aparecia. Com atenção, viu que sua pontuação era 0. A única explicação era que alguém queria zombar dele. Mas então, o diretor apareceu e o parabenizou. Suas respostas eram tão brilhantes que a tecnologia moderna não conseguia reconhecê-las. Disse que todos deveriam aprender com Ard, revelando ainda que seus pais eram heróis que lutaram contra dragões. Os planos de manter-se como um ninguém foram destruídos. Enquanto isso, uma mulher misteriosa de atributos generosos observava tudo. Caminhando com Irena, Ard refletia sobre como nunca soubera que seus pais foram grandes heróis. Irena, por outro lado, dizia-se feliz por poder compartilhar o futuro com ele. Ao entrarem na sala de aula, todos queriam ser seus amigos. Ard se frustrava por não poder mais ser um figurante, mas estava contente por ter amigos. Nem todos estavam felizes com aquilo. Ard ouviu um homem gritar com uma garota. O sujeito a esbofeteava e Irena interveio, mandando que ele parasse. Esse homem era Haroldo e a jovem, uma serva de sua família. Haroldo gritou com Irena para que não se intrometesse nos assuntos de sua casa. Ard interrompeu a discussão afirmando que Haroldo estava enganado se pensava que podia agir dessa forma quando quisesse. Ard exigiu que ele pedisse desculpas à garota, mas Haroldo o desafiou para um duelo, caso ele quisesse mesmo protegê-la. O professor se aproximou para conter a confusão, mas Ard reconheceu aquela voz. Ao ver as vestes e as orelhas da professora, soube exatamente quem ela era. Olivia, uma das antigas seguidoras de Varvatos. Ard entendeu que estava em apuros, pois ela certamente estava furiosa com Varvatos por aquele famoso abraço no chão. Tentando disfarçar, ele comentou casualmente que ela continuava tão bonita quanto da última vez em que a viu. Olivia, desconfiada, perguntou onde exatamente o conheceu. Antes que Ard inventasse algo, Olivia aprovou o duelo e o convidou a mostrar seu poder em campo aberto. Ard se perguntou como poderia vencer sem revelar sua identidade a Olivia. Haroldo tentou provocá-lo, invocando um círculo mágico e lançando energia contra Ard. Porém, o ataque não causou danos. Ard ativou uma barreira mágica, exibindo-se diante da turma. Olivia o elogiou por ter defendido o feitiço e declarou que retiraria sua acusação. Ard, no entanto, chamou o ataque de completo lixo. Haroldo, furioso, conjurou uma nova bola de fogo contra Ard, que a bloqueou facilmente com outro escudo mágico. Haroldo, perplexo, se perguntava como seu Megafir foi neutralizado tão facilmente, enquanto Ard questionava o uso do nome. Aquele ataque não era mega coisa nenhuma. Ard percebeu que Haroldo estava apenas dando nomes legais a feitiços básicos, algo que ele mesmo fazia no passado, mas reconheceu que isso impedia a evolução. Haroldo, ainda mais irritado, disparou dezenas de Flirs, todos defendidos por Ard com facilidade. Todos ficaram pasmos ao ver Ard dominar até mesmo um Flir gigante. No entanto, Ard notou novamente que os ataques não passavam de Flirs simples. Ard seguiu dizendo a Haroldo que estava enganado e mostrou o que era, de fato, um verdadeiro Gigaflir. Olivia observava admirada enquanto Ard estalava os dedos e o Gigaflir desaparecia. Haroldo não entendia como ainda estava ileso. Ard então explicou que aquilo era um verdadeiro Gigaflir e que ele jamais deveria esquecer quem era o verdadeiro mestre da técnica. Irena pediu à garota de cabelo rosa que a avisasse se Haroldo voltasse a intimidá-la, enquanto Ard se desculpava por ter agido infantilmente ao esmagar Haroldo. Olivia então o interrogou, perguntando como conseguiu ativar 2 feitiços ao mesmo tempo. Ard tentou justificar, dizendo que criou a barreira mágica para proteger Haroldo do Gigaflir. Olivia insistiu em saber como ele realizou um lançamento duplo. Ard explicou que usou 2 feitiços ao mesmo tempo e que estava acostumado a conjurar dezenas de magias de nível Lorde simultaneamente. Olivia, surpresa, revelou que até mesmo a conjuração dupla era uma habilidade perdida e questionou como ele poderia dominá-la. Além disso,
Começou a suspeitar da falta de bom senso de Ard em relação ao mundo atual, prometendo que eventualmente conseguiria descobrir sua verdadeira identidade com a ajuda de seus gigantescos canhões de enredo. Uma semana depois, Olivia pediu que todos formassem grupos de 3, e a maioria se aglomerou ao redor de Ard e Irena. No entanto, ambos perceberam que a garota de cabelo rosa estava sozinha. Irena a convidou para o grupo e a jovem aceitou com humildade. Ela se apresentou como Ginny, uma súcubo, e agradeceu por ter sido salva anteriormente. Sua missão do dia era caçar um lobo negro, tarefa que, segundo ela, Ard conseguiria cumprir com facilidade. Ao encontrarem os lobos, Ard os incinerou por completo. No entanto, a missão consistia em extrair suas peles, algo impossível. Ard não conseguiu conter seu imenso poder. Ginny, constrangida, se desculpou por não conseguir detê-los, mas Ard ofereceu ajudá-la a ganhar confiança. Ela viu sinceridade em seu olhar e aceitou a ajuda. Ard começou a demonstrar sua magia, explicando que súcubos possuíam boa aptidão mágica e uma impressionante habilidade de sugar. Perdão, não se sabe como isso entrou na narrativa. Um lobo se aproximou e Ard girou a mão, liberando uma explosão mágica. Tratava-se de uma técnica especial que permitia lançar círculos mágicos remotamente. E ele pediu que as garotas guardassem segredo, pois foi ele quem criou o feitiço. As meninas ficaram impressionadas. Ele pediu que memorizassem a técnica. Ginny tentou e acabou derrotando o monstro. Depois o abraçou e disse que estava pronta para ter um filho. Irena observava o rumo da trama e demonstrava curiosidade em aprender o que significava fazer filhos. Ard, empolgado, queria viver seus sonhos, mas acabou caindo em um buraco. Antes de atingir o fundo, percebeu que haviam entrado num labirinto, provavelmente o covil do Minotauro. Enfrentando a criatura, Ard declarou que iniciaria a última aula. Bloqueou o golpe do monstro com um simples dedo como um verdadeiro Gigashed e depois o socou com força. Em seguida, lançou um feitiço mágico remoto para tirar vantagem. Ard explicou que essa magia permitia invocar centenas de círculos mágicos rapidamente sem gastar mana. Ele reduziu o Minotauro a cinzas e perguntou a Ginny se ela queria dar o golpe final, incentivando-a a reunir coragem e deixar o passado para trás. Para Ginny, sempre foi um sonho ser resgatada por alguém como um Lorde Demônio, o que a fazia evitar a realidade, mas agora não queria mais fugir. Ard a parabenizou por derrotar o monstro e Irena a abraçou, animando-se com sua conquista. Apresentaram os chifres do Minotauro a Olivia, e Ginny explicou que usaram o roteiro mágico lendário de Ard, uma técnica que apenas Varvatos já havia utilizado. Olivia ficou desconfiada com a revelação, mas Ard tentou pensar numa forma de escapar daquela suspeita. Haroldo zombou de Ginny, dizendo que provavelmente ela sempre fora inútil, mas Ginny se aproximou e exigiu que ele se desculpasse com Ard pelas ofensas. Haroldo riu e voltou a provocar Ard e Irena. Ginny reagiu dando um tapa e o mandando longe. Irena arremessou um balde com pele de monstro na cabeça dele, fazendo Haroldo fugir enquanto todos riam. Ard ficou feliz por ter tido um dia tão agradável ao lado das duas. Enquanto caminhava pela escola, percebeu que se descobrissem sua identidade, seria expulso. Nesse momento, Ginny apareceu e o convidou para um encontro. Ard questionou por que os grandes canhões da trama o convidariam, mas antes de aceitar, Irena interveio e insistiu para ir também. Ginny pensou por um instante e concordou, dizendo que achava justo Ard construir um harém se pudesse. Quando Ginny explicou o termo, Irena declarou que jamais permitiria que Ard tivesse um harém. No cinema, assistiram a um filme sobre a vida passada de Ard. Ao ver Varvatos preparar sua espada, Ard sentiu 2 escudos o empurrando. Irena também o abraçou e sua espada começou a se desembainhar. Enquanto isso, Lídia implorava a Varvatos para não lutar, o que Ard achou absurdo, já que Lídia sempre fora mais masculina e bárbara do que ele. Quando o filme terminou, Ard ficou aliviado por não estar mais preso àquela vida miserável. Ao caminharem pela parte da cidade voltada ao desenvolvimento da trama, viram um grupo de homens num beco discutindo como eliminariam a rainha usando um sigilo mágico. Quando o grupo se afastou, Ard decidiu segui-los. Eles desceram até os esgotos, onde encontraram um imenso círculo mágico na parede. Mas logo Ard percebeu que estavam cercados por bandidos. O líder ativou o sigilo tentando incinerar Ard vivo, afirmando que só se importavam com o alvo. Mas Ard avançou mesmo em meio ao fogo, dizendo que aquela magia era inútil contra ele. Lançou um feitiço no sigilo, destruindo-o. Declarou então que ninguém atrapalharia seu encontro e invocou uma magia colossal que lançou raios sobre todos os inimigos, restando apenas o líder. Este decidiu usar seu poder máximo, transformando-se em demônio. Lançou um raio no teto e escapou. Ard informou as garotas que iria atrás dele, revelando sua capacidade de voar. Começou a perseguição e tentou incinerar o demônio, mas ao escapar por um buraco, ele capturou uma criança usando-a como escudo contra Ard. Os aldeões entraram em pânico e Ard gritou que era filho do maior mago, prometendo derrotar o monstro. Mas quando o demônio mencionou o refém,
Ard percebeu que tudo era uma ilusão desde o início. O demônio tentou lançar uma corrente de raios em sua direção, mas enquanto tentava escapar voando, Ard declarou que ele jamais conseguiria fugir de seu poder. Em seguida, lançou o Flash de Babel, aniquilando o inimigo com uma poderosa explosão mágica. Ao pousar, a mãe da criança agradeceu por ter salvado sua filha e todos na cidade passaram a vê-lo como o homem mais poderoso, jogando-o para cima em comemoração. No dia seguinte, Ard recebeu uma audiência com a rainha e ficou impressionado com sua elegância e beleza. Em meio aos devaneios, ele pensava em como poderia tirar proveito da situação. Até que Irena chamou a rainha de Rose e disse que estava com saudades dela. Todos ficaram chocados com a falta de respeito, mas a rainha revelou que eram amigas de infância e não permitiria que ninguém a repreendesse. Em seguida, ela declarou que daria a Ard o maior presente possível, anunciando que o faria seu marido. Disse que gostava dele e o queria agora, oferecendo duas opções: facilitar ou dificultar, deixando a escolha com ele. Implorou por sua semente diante de todos, mas Irina afirmou que Ard era dela, enquanto Ginny ficou animada por mais uma mulher se juntar a ele. A rainha, cansada de lidar com o caos, decidiu apenas promovê-lo à classe Pentágono. Ard sabia que isso geraria problemas, então pediu que ela aumentasse o orçamento da academia em vez disso. A rainha ficou admirada com a forma como ele se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo. Então, decidiu dar a ele o título mais elevado e ainda conceder o aumento no orçamento. Ard percebeu que seu esforço apenas piorava as coisas. Enquanto isso, magos malignos se reuniam secretamente para bolar um plano contra Ard, cientes de que ele não seria páreo para a mulher que desejava destruir o mundo. No dia seguinte, na escola, uma aluna confessou seu amor por Ard, mas ele recusou, dizendo que não queria uma garota feia como namorada. Em seguida, perguntou se ela preferia ficar na zona de amizade. A garota, ofendida, supôs que ele fosse virgem e decidiu levá-lo à cama para lhe ensinar uma lição. Porém, Irena apareceu pronta para destruir todo o ambiente, forçando a garota a fugir. Quando Ard tentou agradecer a Irena por salvá-lo, ela se afastou. Naquela noite, ele refletia sobre o que teria feito para deixá-la tão chateada. Mas Ginny interrompeu seus pensamentos ao entrar no quarto e tirar toda sua armadura de enredo. Ela estava contente por ele estar ficando popular, mas não queria que outra tomasse sua primeira vez. Disse a ele que poderia fazer o que quisesse com ela. Ao mesmo tempo, Irena, percebendo que havia exagerado mais cedo, entrou escondida no guarda-roupa de Ard. Ele ficou confuso com o que ela queria dizer ao mencionar brincar com sua Excalibur demoníaca. Ela lançou seu encantador olhar amaldiçoado e o enfeitiçou, paralisando seu corpo. Quando viu os dois juntos, Irena começou a gritar, chamando Ard de padeiro repetidas vezes, quase destruindo as duas últimas células cerebrais que ele possuía. Ela chorava, mas Ginny pediu que parasse antes que acabassem não gostando mais dela por agir como uma criança. As palavras a irritaram, e Irena culpou Ginny por fazer com que todas as garotas da academia quisessem ficar com Ard, prometendo dar uma surra nela por isso. Ginny aceitou, mas Ard ordenou que ambas se calassem e se ajoelhassem diante dele. As duas obedeceram e ele exigiu que se desculpassem uma com a outra. No entanto, antes que pudessem apertar as mãos, a professora Jéssica surgiu e mandou que parassem. Com o torneio se aproximando, revelou que elas deveriam lutar uma contra a outra. Se conseguissem alcançar o topo, Ard seria nomeado professor da escola. Ard ficou confuso, então a professora explicou que o diretor pretendia promovê-lo a docente. Quando as garotas disseram que não estavam interessadas, Jéssica revelou que os professores ganhavam uniformes estilosos e perguntou se elas queriam ver. Ambas concordaram de imediato, prometendo queimar uma a outra até ficarem crocantes, tudo para ver Ard usando o uniforme. No campo do torneio, todos estavam reunidos, incluindo os pais de Ard, sendo o pai um dos juízes. No entanto, ele estava visivelmente incomodado com o fato de Olivia ainda estar sentada ao seu lado. Quando chegou a vez de Irena, Ard começou a rezar para que ela perdesse, torcendo para não se tornar professor. A luta começou e o adversário de Irena lançou uma bola de fogo. Ela escapou por pouco e, caída no chão, viu Ard rezando por ela. Isso lhe deu confiança para usar a magia de script que ele lhe ensinou, cercando o inimigo com círculos mágicos e lançando magia de fogo, esgotando sua energia e vencendo o combate. Naquele momento, ela gritou para Ard que havia vencido. Voltando ao seu lugar, Ginny elogiou sua atuação, mas Irena declarou que mal podia esperar para vê-la na final. As batalhas seguiram e ambas eliminaram lentamente todos os seus adversários. Logo chegaram à final. No entanto, Alvarto permaneceu em silêncio, lembrando das dificuldades que sua filha enfrentara em vez de comemorar. Quando a última partida estava prestes a começar, Ard sentiu algo errado. Assim que a luta iniciou, um homem misterioso se levantou, transformando-se em um demônio ao lado. Outros seguiram o mesmo caminho, e bombas plantadas começaram a explodir pelo estádio.
Ginny e Irena enfrentavam os demônios, mas um deles conseguiu cortar Ginny, cuja defesa não resistiu, fazendo-a cair. Irena disparou contra o inimigo e tentou ajudar Ginny a se levantar. No instante em que se uniram, uma faísca gigante surgiu do chão, dando forma a um golem diante delas. As duas gastaram toda a sua energia mágica, mas a criatura não se abalava. Antes que o monstro se aproximasse, Alvarto reagiu. Usando sua magia, lançou um tornado sobre o golem, esmagando-o aos poucos até que ele se partisse em pedaços. Irena se sentiu orgulhosa da força de seu pai, mas a professora Jéssica se mostrava satisfeita com o rumo dos acontecimentos. De repente, ela o esfaqueou pelas costas. Ele não entendeu o motivo e ela revelou ser o rei dos dragões. Ginny descobriu com o coração na mão que Elzard havia tramado tudo para capturar Irena. Num impulso desesperado, ela liberou toda a sua magia, tentando abrir uma brecha para Irena fugir. Mas Elzard, com um olhar gélido, repeliu Ginny com um feitiço avassalador, jogando-a contra o chão como se fosse nada. Quando Elzard levantou a mão para acabar com ela, Irena se jogou na frente, suplicando com a voz tremendo: "Me leva, mas não machuca minha amiga." Com um riso cruel, Elzard abriu suas asas imponentes e levou Irena pelos céus, sumindo na escuridão do horizonte. Horas depois, Alvarto, ainda machucado, foi trazido de volta à vida pela magia de Ard. Ao abrir os olhos, ele revelou com urgência: Irena foi raptada pelo Rei dos Dragões. Ard, com determinação ardendo no peito, prometeu resgatá-la. Alvarto o conduziu então ao coração do reino, o Tesouro Real, um lugar envolto em segredos antigos. Quando Ard partiu, seu pai, com o rosto carregado de preocupação, perguntou a Alvarto: "E se Ard descobrir o segredo de Irena?" Alvarto, olhando para o vazio, respondeu: "Irena viveu escondida a vida toda, protegendo sua verdade. Mas desde que conheceu Ard, ela ganhou vida. Será que ele aguenta saber quem ela é de verdade?" Enquanto isso, Irena, acorrentada a uma esfera mágica pulsante, lembrava do dia em que jurou amizade eterna a Ard. Quando ele pediu que ela contasse seu segredo, ela tentou, mas ele desapareceu logo após suas palavras, deixando-a com um vazio no peito. Agora, diante de Elzard, a dragonesa zombou. "Quero o sangue da sua linhagem, Irena", disse, exibindo o orbe do caos. "Com ele, vou despertar um deus maligno e queimar este mundo que sempre desprezei." Irena, com lágrimas escorrendo, gritou: "Ard vai me salvar." Elzard riu com um veneno na voz. "Será que ele vai te querer quando souber a verdade?" Do outro lado do mundo, Ard vestiu um traje de herói, pronto para enfrentar qualquer coisa por Irena. Ele olhou para Ginny, que segurava o choro, e disse com um sorriso confiante: "Ginny, capricha no jantar porque eu volto com a Irena antes da noite." Antes de decolar com suas botas mágicas, ele piscou e acrescentou: "Vamos rir e zoar como antes, tá bom?" Naquele instante, o orbe do caos abriu sua boca asquerosa, prestes a devorar Irena com um tentáculo viscoso. Mas antes que a alcançasse, uma explosão cortou o ar. Todos ergueram os olhos e viram Ard, voando como um cometa. Ele pousou com força, liberando 9 feitiços que explodiram em uma onda de energia, destruindo as correntes de Irena. Ela correu até ele, abraçando-o com força, o coração disparado. "Eu tava apavorada, Ard", confessou, com a voz entrecortada. Elzard, vendo a união dos dois, sentiu a raiva crescer. Suas escamas brilharam enquanto se transformava em um dragão colossal. "Não se engane com essa monstra", rugiu. "Eu sou Lavil, a verdadeira realeza, portadora do sangue dos deuses malignos." Ard, sem vacilar, enfrentou-a com um olhar firme. "Não me importa o que ela carrega. Irena é mais valente e gentil do que qualquer um. Ela é minha luz, e você nunca vai entender isso." Furiosa, Elzard lançou um raio mágico contra Ard, mas ele bloqueou com sua lança, inabalável. Ela insistiu nos ataques, mas Ard gritou: "Cuidado onde pisa, dragonesa!" Quando ela tocou o chão, ele disparou um golpe flamejante que a envolveu em chamas. "Sua hora tá chegando, Elzard", alertou Ard, lançando sua lança ao céu, mandando-a voar para longe. Irena, aliviada, viu que Ard estava a salvo, mas a batalha ainda não tinha acabado. Do alto, Elzard voltou em sua forma final, pronta para o golpe definitivo. Ela lançou um sopro mágico com toda sua fúria, mas Ard pediu a Irena: "Melhor não olhar isso, Irena." Ele agarrou uma estátua mágica, que criou um escudo brilhante, bloqueando todo o poder de Elzard. Atônita, ela gritou: "Quem é você, afinal?" Ard, com um sorriso, chamou Lídia, sua aliada fiel, e pediu: "Vamos dançar de novo, parceira?" Lídia se transformou em uma espada reluzente, e Ard voou contra o dragão, desviando dos ataques com uma agilidade impressionante. Seu sistema alertou sobre golpes laterais, mas ele ativou o arranjo de execução, despejando todo o seu poder contra Elzard. Ela, no entanto, continuou provocando. "Irena é um monstro, mas você é pior."
Ela vai te temer e te abandonar. Ard viu Irena desviar o olhar com tristeza, mas ela gritou: Ard, não deixa essa lagartixa te vencer. Essas palavras reacenderam a força de Ard. Ele não estava mais sozinho. Convocando a fase 2 de Lídia, ele vestiu uma armadura completa, recuperando sua essência de guerreiro. Elzard disparou sua arma suprema, mas Ard, conhecendo cada truque dela, refletiu o ataque de volta. Eu sei tudo sobre você, Elzard, disse ele com convicção. Você é quem vive afogada na solidão e no ódio. Mas usar minha amiga para isso? Isso eu não perdoo. Ele ativou o código Sigma e sigilos mágicos formaram uma montanha imensa no céu. Quando estavam carregados, Ard lançou o Ultimato Zero, um golpe de fogo que pôs fim à batalha. Exausto, mas triunfante, Ard ouviu Irena dizer com os olhos marejados: Você foi demais, Ard! Ele, com um nó na garganta, perguntou: Você ainda vai querer ser minha amiga? Irena segurou sua mão sorrindo. Sempre, Ard. Sempre. Enquanto caminhavam para casa, Irena, com o coração leve, percebeu que Ard ainda queria ser seu amigo, mesmo conhecendo seu segredo. Determinada, ela jurou a si mesma que ficaria forte o bastante para estar ao lado dele. Naquela noite, Sylphie, exausta, derrotou um monstro em um calabouço escuro. Aliviada, ela pensou que finalmente poderia ajudar sua irmã mais velha, Lídia. Mas, ao sentir o próprio cheiro, riu de si mesma, percebendo que exagerou nos últimos 3 anos de treino intenso. Ao sair do calabouço, ficou chocada com a cidade vibrante ao seu redor. Escondendo-se em um beco, ela se perguntou se o mundo realmente mudara tanto. De repente, um homem estranho se aproximou, elogiando sua dedicação por treinar 3.000 anos. Confusa, Sylphie franziu a testa. 3.000 anos? Como assim? O homem, com um sorriso misterioso, explicou que o tempo no calabouço fluía de forma diferente. Curiosa, Sylphie o seguiu pela cidade. Ele pediu desculpas e revelou que servia a Lídia e Varvatos. Quando ela perguntou pelo Lorde Demônio, o homem baixou a voz e confessou que ele estava morto, mas sua alma reencarnara como Ard Meteor. A revelação de que Varvatos abandonara seus deveres enfureceu Sylphie. Na escola, o diretor, com um brilho ganancioso nos olhos, apresentou seu novo plano para encher os bolsos. Um festival com uma peça teatral. As garotas, animadas, disseram que adorariam participar, mas o diretor confessou suas verdadeiras intenções. Ele recebera uma carta ameaçadora exigindo o fim do festival e esperava que Ard as protegesse enquanto atuavam. Ele acrescentou que Olivia também ajudaria, mas Ard desconfiou que ela tramava algo. Antes que pudesse pensar mais, Sylphie invadiu a sala procurando por ele. Ard gelou, sabendo que estava encrencado. Olivia, com um movimento rápido, derrubou Sylphie com um livro, zombando. 3.000 anos e você ainda não cresceu, Sylphie. Ard concordou em silêncio, mas Sylphie percebeu o olhar dele e, chocada, entendeu que ele era a reencarnação de Varvatos. Ela correu até ele, exigindo saber o que acontecera com sua irmã mais velha. Ard, fingindo desconhecimento, tentou desviar, mas Sylphie não engoliu. Ginny, conectando os pontos, murmurou que fazia sentido Ard ser o Lorde Demônio. Olivia, curiosa, quis saber mais sobre a reencarnação de Varvatos. Sylphie, com fogo nos olhos, desafiou Ard. Vou te fazer se render de um jeito ou de outro. Ard, com um sorriso provocador, retrucou. Não curto tábuas, sabe? Furiosa, Sylphie o desafiou para um duelo, chamando-o de covarde. Irena, irritada, interveio. Chega, Sylphie. Para de encher o saco do Ard. As palavras de Irena ecoaram como as de Lídia, deixando Sylphie atônita. Com lágrimas nos olhos, ela implorou para ser amiga de Irena, mas esta, com um sorriso debochado, respondeu. Não ando com garotas sem graça. Arrasada, Sylphie desafiou Irena para um duelo, acusando Ard de ser um covarde que deixava outros lutarem por ele. Ard, percebendo que isso era exatamente o que Olivia queria, aceitou o duelo, mas planejou perder de propósito para despistá-la. No campo de batalha, Ard enfrentou Sylphie. A multidão gritava para ele, acabar com a tábua, o que fez Sylphie ferver de raiva. Ela avançou com tudo, mas Ard bloqueou seus golpes com facilidade. Sylphie continuou provocando, chamando-o de fraco, o que mexeu com ele. Ard decidiu acertar apenas um golpe antes de fingir a derrota, mas quando viu a espada dela quase cortar seu rosto, percebeu uma brecha. Era uma armadilha. Sylphie o acertou no olho, mas Ard, com um movimento rápido, a empurrou e apontou sua espada. Olivia declarou Sylphie vencedora, mas Ard percebeu que caíra na armadilha dela. Determinado a provar sua força, Sylphie invocou sua arma demoníaca suprema e lançou uma técnica secreta. Com apenas uma mão, Ard desviou o golpe. Quando a poeira baixou, ele a encarou com olhos brilhantes. Antes que ela atacasse novamente, Ard liberou toda a sua magia, mas Olivia interrompeu gritando. Para, Sylphie! Você envenenou os alunos e os deixou inconscientes.
Lídia ficaria envergonhada de ver o que você se tornou. Sylphie, abalada, retrucou que isso não era nada comparado ao que Varvatos fez. Irena, indignada, deu um tapa na cabeça dela, exigindo: "Pede desculpas! Você não pode usar sua força para machucar os outros!" As palavras de Irena, tão parecidas com as de Lídia, fizeram Sylphie desabar em lágrimas, pedindo perdão por seu comportamento. Irena, com um gesto gentil, afagou sua cabeça, e Ard viu ali um reflexo da força de Lídia. No dia seguinte, durante a primeira aula de Ard como professor, ele se preparava para interpretar Varvatos no festival. Ele se perguntou quem faria o papel de Lídia. Sylphie, animada, sugeriu Irena, dizendo que ela mesma interpretaria o deus maligno, já que ninguém mais queria o papel. Mas como lucrariam com os visitantes? Ginny, com um brilho nos olhos, propôs um café de empregadas, imaginando a multidão atraída por garotas servindo Ard. Ela entregou os uniformes que costurara, deixando todos boquiabertos. Ard, olhando o modelo, brincou: "Isso aqui vai fazer o vídeo ser desmonetizado." Os garotos sonhavam com o plano, mas as meninas recusaram os trajes. Ginny, rindo, lembrou que não eram só os colegas que visitariam o festival, mas também outras pessoas, e que talvez até seduzissem Ard. Todos concordaram, e Ard, rindo, disse: "Tá bom, mas só se mantivermos o vídeo monetizado." Sylphie, provocadora, disse que tiraria toda a armadura de enredo por ele, mas Ginny retrucou: "Você nem tem o que mostrar, querida." Ard percebeu que a semana seria longa e cheia de desafios. Enquanto isso, fora da sala, um corvo os observava, e uma figura misteriosa, o palhaço, espionava Ard, sussurrando para si mesmo: "Aproveite sua vida enquanto pode, Ard. Logo, Sylphie saberá a verdade." Durante o festival, Ard e Irena fingiram estar em um encontro enquanto patrulhavam a escola, atentos a qualquer problema. Um cara se aproximou, oferecendo a Irena um petisco suculento. Com um sorriso travesso, ela retrucou: "Desculpa, mas o do Ard é bem maior que o teu." Os dois continuaram o passeio e chegaram à árvore do rei espadachim, um lugar envolto em lendas, onde algo especial estaria selado. Nem o pai de Irena sabia o que era. Olivia, com um olhar misterioso, disse que o segredo da árvore não podia ser revelado, mas provocou Ard: "Se você me vencer no torneio do rei espadachim, quem sabe eu não te conto." Ard tentou protestar, já sobrecarregado com a peça teatral, mas Olivia gritou rindo na cara dele: "Se não participar, posso acabar revelando quem você realmente é." Horas depois, o café de empregadas estava pronto. Antes que Ard entrasse, Ginny apareceu, lançando um feitiço que o envolveu em uma aura brilhante, gritando: "Vocês acham que vão seduzir meu melhor amigo?" Ela acusou as garotas de tentar roubar Ard, mas elas retrucaram que estavam apenas servindo. Ginny, desafiadora, perguntou se Irena achava que podia competir. Sem hesitar, Irena vestiu o uniforme de empregada, declarando: "Eu sou a única que vai servir o Ard. Ele é meu mestre." Sylphie sugeriu um acordo, dizendo que ela mesma poderia servir Ard, mas Ginny, com uma risada sarcástica, disparou: "Ninguém quer essa tua falta de curvas, Sylphie." O locutor interrompeu, anunciando que o torneio do rei espadachim começaria no dia seguinte e que Ard também estava na disputa. Ginny, empolgada, disse que adoraria enfrentá-lo, imaginando como a espada dele poderia atravessá-la. Irena, irritada, mandou ela sossegar. Ginny, porém, lembrou que ainda tinham um duelo pendente, prometendo resolvê-lo no torneio. O dia do torneio chegou. Irena abriu as lutas, derrotando seu adversário com facilidade. Sylphie também venceu rapidamente, e o oponente de Olivia se rendeu sem nem tentar. Ard venceu sua luta, mas sabia que perder agora levantaria suspeitas. Restava enfrentar Ginny, que lutava contra um gigante. O homem avançou, golpeando com força e derrubando a espada de Ginny. Ard viu o nervosismo dela e gritou: "Ginny, se você vencer, te deixo fazer o que quiser comigo." As palavras acenderam uma faísca em Ginny. Ela correu, desviou de um golpe e acertou o gigante com precisão, derrubando-o. Vibrando com a vitória, ela se preparou para o próximo desafio. Na luta contra Ard, ele teve dificuldade em esconder seu poder sem se entregar. Ginny, que já sabia que ele era seu irmão perdido, avançou com fúria, golpeando com precisão. Ard desviou por pouco, mas ela o provocou. Uma arena não é lugar para se fingir de fraco. Antes que ela o acertasse, Ard ativou sua muralha mega, lançando-a pelos ares. A multidão vaiou, chamando-o de trapaceiro, e Ard percebeu tarde demais que magia era proibida. Na final, Irena enfrentou Ginny. Ginny provocou, dizendo que tinha mais atributos que Irena, que retrucou, chamando-a de feia. Ginny avançou, saltando para golpear, mas Irena se manteve firme, gritando: "Não vou deixar você tocar no Ard." Ginny riu, debochando: "Só confessa logo que tá louca pela espada dele."
A multidão se perguntava por que falavam de Ard no meio da luta. Ard, vermelho de vergonha, só queria sumir. As duas ficaram sérias, trocando golpes finais. Quando Dini caiu, Irena foi declarada vencedora. Ao saírem, Irena afirmou: Ard é meu e ponto final. Mas as duas continuaram discutindo sobre quem tinha mais direito a ele. De longe, o palhaço observava, com um sorriso sombrio, murmurando que seu plano estava quase pronto. No dia da peça, Sylphie olhou para Irena e viu nela o reflexo de sua irmã, Lídia, o que a deixou emocionada. Irena, nervosa com a ideia de atuar para uma multidão, ouviu Ard confortá-la. Você vai deixar a peça mais incrível só por estar nela, Irena. Durante a apresentação, Ard achou constrangedor interpretar a si mesmo, mas todos vibraram ao final. Sylphie, porém, viu uma figura que lembrava Lídia nos bastidores. Correndo atrás dela, descobriu que não era sua irmã. Com lágrimas nos olhos, sentindo a saudade apertar, ela foi surpreendida pelo palhaço que surgiu do nada fora do teatro. Dini, confusa com o sumiço de Sylphie, concluiu que ela estava apaixonada por Ard, o que explicaria seu comportamento estranho. Sylphie, então, encontrou Ard e pediu que ele a encontrasse à noite, na árvore do Rei Espadachim. Na final do torneio, Sylphie estava visivelmente abalada. Assim que a luta começou, ela se teletransportou atrás de Irena e a derrubou com um golpe rápido, vencendo em um piscar de olhos. Ard, preocupado, notou o vazio no olhar dela. À noite, na árvore do Rei Espadachim, Sylphie esperava por ele. Quando Ard chegou, ela o encarou, com a voz firme. Passei esse tempo todo te observando, Ard, para ter certeza se você é mesmo o Varvatos. Sylphie, com os olhos ardendo de ódio, declarou que usaria toda a sua energia para eliminar Ard. A espada em suas mãos começou a brilhar, ativada pela árvore do Rei Espadachim. Ard sentiu um aperto no peito, percebendo o perigo. Aquela era a verdadeira espada sagrada, outrora empunhada por Lídia, o segredo selado na árvore. Sylphie, com um sorriso amargo, revelou que era uma coincidência a arma estar escondida na mesma academia onde Ard estudava. Ela invocou seu golpe final, o Demise Argas, e as espadas, agora sob seu controle, voaram em direção a Ard. Lídia, em espírito, gritou para ele fugir, mas Sylphie avançou, tentando cortá-lo. Ard desviou, voando para longe, enquanto se perguntava quem poderia ter manipulado Sylphie. Tudo fazia parte do plano do palhaço, que revelou a ela que Ard era Varvatos, o Lorde Demônio. Ele segurou a cabeça de Sylphie, forçando memórias em sua mente. A imagem de Varvatos, imponente, liberando sua magia para destruir Lídia, mostrando como sua irmã morrera. Agora, com Sylphie em suas mãos, o palhaço via sua chance de se tornar o mais poderoso do mundo. Sylphie perseguiu Ard, conseguindo acertá-lo nas costas e derrubá-lo. Acreditando que o havia derrotado, ela comemorou, mas logo desabou em lágrimas, percebendo que a morte de Ard não traria Lídia de volta. Consumida pela dor, ela decidiu que, sem sua irmã, o mundo não merecia existir. Irena tentou trazê-la de volta à razão, mas Sylphie avançou, tentando golpeá-la. Irena bloqueou o ataque, enquanto Dini lançou bolas de fogo para detê-la. Sylphie, porém, afastou Dini com um chute, prometendo acabar com Irena. Com firmeza, Irena gritou: Eu sou sua irmã agora, Sylphie, e vou te parar! A voz de Ard ecoou, ordenando que ela parasse. Ele liberou todo o seu poder, mas quando tentou anular a magia de Sylphie, ela cortou o feitiço com facilidade. Ard percebeu que, para salvá-la, precisava preservar sua honra. Enquanto Sylphie avançava, ele desviava, contando os segundos. No último instante, ele ergueu sua espada para golpeá-la, mas a voz de Lídia, ecoando da arma, gritou para Sylphie parar. O palhaço surgiu furioso, derrubando Sylphie e chamando-a de cão inútil. Ard exigiu saber o que ele queria. O palhaço revelou seu plano: eliminar Ard para ressuscitar seu mestre. Ele pegou as espadas e correu contra Ard, mas ao passar por ele, foi o palhaço quem caiu ferido, com o braço cortado por Ard. Tentando um ataque aéreo, o palhaço ativou a magia da espada, mas foi eletrocutado por ela, que o rejeitou. Ard, com um olhar firme, disse: Vou te mostrar como se usa uma espada sagrada. O palhaço caiu, mas Ard sabia que a batalha estava longe do fim. Ao pegar a espada de Lídia, ele ouviu sua voz chamá-lo de idiota. O espírito de Lídia emergiu, olhando para Sylphie com carinho e repreensão. Você não mudou nada, sua tonta, disse Lídia. Não culpe o Varvatos, não foi culpa dele. Eu só quero que você viva sua vida ao máximo, para que a gente se encontre de novo um dia. Com essas palavras, Lídia voltou para a espada e desapareceu. Meses depois, sob a luz de uma lua cheia, Ard, Irena e Dini estavam em uma excursão. Enquanto olhavam cartas de um jogo, Ard se surpreendeu ao ver Verda, a erudita mágica, e Lídia, a campeã, estampadas nelas. De repente, a carruagem bateu em uma pedra,
e o tempo pareceu congelar. Um garotinho apareceu diante deles, apresentando-se como um deus. Ard, desconfiado, perguntou por que foram convocados. O menino explicou que havia infinitos mundos, com passados e futuros, e que alguém tentava perturbar o fluxo do tempo. Se esse ser encontrasse o Lorde Demônio, seus mundos desapareceriam. O deus pediu que Ard eliminasse essa ameaça, desejando que ele saísse vitorioso antes de desaparecer. Quando despertaram, o céu exibia 2 luas. Ard percebeu que foram transportados 3.000 anos ao passado, antes da calamidade, na era em que Varvatos governava. Ele concluiu que encontrar Varvatos era o único caminho. Irena, assustada, abraçou Ard, enquanto Ginny, não querendo ficar de fora, também se agarrou a ele, esquecendo que estavam no passado. De repente, uma mulher correu desesperada, fugindo de um ferrão da morte. Quando a criatura a jogou contra uma rocha, prestes a perfurá-la, Ard conjurou todo o seu poder, explodindo o monstro em pedaços. Irena e Ginny vibraram, elogiando Ard, mas uma voz familiar as interrompeu, agradecendo. Era Olivia. Confusa, ela perguntou como sabiam seu nome. Ard, com um sorriso esperto, respondeu. Suas armas de distração em massa são famosas por aí. Será que dá pra pegar leve com a gente? Olivia, rindo, liberou todo o seu poder, sugando o ar ao redor. As garotas desmaiaram, e Olivia, impressionada com a força de Ard, pediu que a seguissem até sua vila. Irena e Ginny, ao acordarem, sentiram como se tivessem voltado ao Império Romano, maravilhadas e confusas com o novo mundo. Ard, curioso, perguntou a Olivia por que ela os levara à sua vila. Com um brilho nos olhos, ela respondeu que precisava do poderoso golpe de Ard em seu exército. Alienígenas invadiram o mundo, e Varvatos, com seu poder incomparável, era a única esperança da humanidade para sobreviver. Olivia acreditava que Ard poderia mudar o rumo da guerra. Após ouvir a explicação, Ard aceitou se juntar, mas com uma condição. Queria servir sob o comando de Verda. Olivia achou a ideia louca, mas a ousadia de Ard a deixou ainda mais empolgada. Concordando, ela os levou ao centro de pesquisa de Verda. Ard sabia que ali Irena e Ginny estariam seguras, mas assim que mencionou o plano, uma explosão engoliu o acampamento em chamas. Ard, alarmado, pensou que estavam encrencados. Verda surgiu, animada, dando as boas-vindas aos novatos. Irena e Ginny, chocadas com a destruição do centro, perguntaram se estava tudo bem. Verda, rindo, disse que explosões eram rotina. Apresentando-se como Verda, a brilhante pesquisadora mágica, ela arrancou risadas de Irena, que tirou a carta de Verda do bolso e murmurou. Quem é essa doida? Dentro do laboratório, Verda quis saber o motivo da visita. Ard revelou a verdade. Eles vieram do futuro. Verda gritou de excitação, dizendo que suas teorias sobre viagens temporais estavam certas. Ela aceitou protegê-los, mas com uma condição. Antes que explicasse, Sylphie invadiu o laboratório perseguindo Verda. Incapaz de alcançá-la, Sylphie chamou Lydia, e quando ela entrou, Ard ficou hipnotizado. A presença de Lydia, com sua beleza marcante, impressionou a todos, mas seu jeito explosivo ao gritar com Verda fez Irena e Ginny cochicharem. Essa mulher é uma amazona. Lydia, notando Ginny, ficou fascinada, dizendo que ela era um tesouro raro. Nervosa, Ginny tentou se esquivar, mas Lydia insistiu em levá-la para sua Vila dos Sonhos. Ard, intervindo, pediu calma, brincando que Lydia estava cometendo um crime de guerra. Ofendida, Lydia o desafiou para um duelo, e Ard aceitou. Fora do laboratório, Lydia avançou com fúria, mas Ard bloqueou todos os seus golpes. Ela tentou um chute que ele desviou por milímetros. Com um sorriso, Lydia jogou areia nos olhos dele e o acertou com um uppercut, lançando-o contra um pilar de pedra. Ard, irritado, pensou que o temperamento dela não mudara, mas correu em sua direção. Lydia recebeu o golpe de frente, chutando-o para o alto. Ard usou a cabeça dela como apoio, girando para acertá-la. Exaustos, ambos trocaram socos finais, caindo no chão. Lydia, ofegante, disse: Você durou mais do que eu esperava. Ard, com um sorriso, retrucou: Não sabia que você gostava tão bruto assim. Lydia, intrigada, convidou Ard para se juntar à sua unidade. Ele recusou, priorizando a segurança de Irena e Ginny, mas ela insistiu que precisava do poder dele. Ard, lembrando de palavras semelhantes do passado, propôs um acordo. Ele se juntaria se pudesse encontrar o Lorde Demônio. Lydia alertou que Varvatos só recebia quem conquistasse sua confiança com grandes feitos. Ard concordou, e Lydia, com um tapinha carinhoso na cabeça dele, trouxe de volta memórias de sua voz gentil. Naquela noite, uma empregada chamada Elema se apresentou, dizendo que a casa de Lydia era agora o lar de Ard. Sozinho, ele lembrou que eliminara sua amiga com as próprias mãos, questionando se poderia chamá-la de amiga próxima. Uma semana depois,
Ard, Irena e Ginny se preparavam para emboscar um exército inimigo. Do alto, Ard observou as forças colossais, mas sabia que a batalha não seria um problema. Lydia deu início ao confronto, e Sylphie liderou a linha de frente, destruindo monstros com ferocidade. Enquanto Ginny ajudava os curandeiros, a retaguarda foi atacada pelo general inimigo, que lançou raios para aniquilar os soldados. Ard sabia que ele queria destruir os suprimentos. Vendo uma oportunidade, Ard armou uma armadilha. Quando o general pisou nela, um feixe de energia subiu aos céus, incinerando-o instantaneamente. Lydia correu até o local, rindo ao ver o churrasco do general, que era o capitão que perseguiam há meses. Impressionada, ela disse que o feito de Ard era suficiente para encontrar Varvatos. Dias depois, uma carruagem levou o grupo ao castelo do Lorde Demônio. Ard ficou maravilhado com a grandiosidade do lugar, enquanto Irena e Ginny se encantaram com o interior. Sylphie, porém, provocou, dizendo que a única coisa mais feia que o castelo era o rosto de Varvatos. Ard fingiu não ouvir, mas uma explosão destruiu a porta, e Alvarto, por trás de uma máscara de palhaço, se apresentou. Antes que continuasse, Varvatos surgiu diante deles. Ard, olhando para seu próprio rosto do passado, sentiu um arrepio, sabendo que enfrentaria a si mesmo. Varvatos os convidou a entrar, e, enquanto Lydia tentava falar com ele, Ard notou a frieza com que ele a tratava, sentado em seu trono imponente. Irena, com o coração acelerado, achava o rosto de Varvatos a coisa mais atraente que já vira. Ginny, por sua vez, sonhava com Varvatos e Ard destruindo-a em uma batalha épica. Varvatos, confuso, perguntou a quem se referiam como Lorde Demônio. Lydia, sem entender, disse que não fazia ideia do que falavam. Ard, sentindo um calafrio, percebeu que algo estava errado. Varvatos revelou que sabia da existência de outro Lorde Demônio naquele mundo, mas não entendia por que ele próprio carregava esse título. Ard tentou explicar que era um mal-entendido, mas sua mente voltou ao laboratório de Verda, onde algo terrível acontecera. Verda, pensativa, concluiu que alguém alterara o fluxo da história, e por isso os deuses os convocaram para eliminar essa ameaça e restaurar o equilíbrio. Ela revelou que o Lorde Demônio daquele mundo surgira há 3 anos, e ninguém sabia sua verdadeira origem, nem mesmo Varvatos conseguira derrotá-lo. Antes que continuassem, Lydia invadiu a sala, implorando que Varvatos se juntasse à linha de frente. Enquanto subiam a montanha, Lydia explicou que o inimigo era o Rei Amaldiçoado. O nome fez Ard tremer, pois ele sabia que esse era o responsável pela maldição que dominara Lydia, levando à sua morte. Lydia, notando sua reação, perguntou o que havia de errado. Ard, disfarçando, disse que era só animação. Ao avançarem para o castelo, um tornado devastou a linha de frente, mas Ard, com um movimento rápido, destruiu o ataque. Lydia, surpresa, elogiou sua motivação, mas o sorriso dela trouxe memórias dolorosas a Ard. Ele odiava aquele sorriso, pois sabia o destino trágico que a aguardava. Desta vez, jurou mudar a história. Uma explosão colossal incendiou o castelo, e diante deles, as forças inimigas queimavam. Ao se aproximarem, uma espada cortou a cabeça do Rei Amaldiçoado. Das sombras, surgiu um homem que se apresentou como o Lorde Demônio, declarando guerra ao exército de Varvatos antes de desaparecer. Na manhã seguinte, as potências da nação se reuniram para enfrentar a ameaça. Varvatos prometeu derrotá-lo em um dia, revelando que tinha um segredo para lidar com sua imortalidade. Ele ordenou o ataque ao castelo inimigo. Antes da partida, Eliema garantiu a Ard que cuidaria de Irena e Ginny. Sozinho em seu quarto, Ard refletiu que, ao salvar Lydia da maldição, eles alteraram o curso da história. Mas o Lorde Demônio apareceu, dizendo que uma calamidade forçaria a história a se corrigir. Ele revelou a Ard que não precisava esconder sua identidade como Ard Meteor, pois ambos eram Varvatos, reencarnados. O Lorde Demônio tirou sua máscara, mostrando que era o próprio Ard, mas de um futuro onde tudo lhe fora roubado novamente. Ele abandonara o nome Ard Meteor, vivendo como um desastre caído. Explicou que um deus também o convocara para salvar Lydia, como expiação por seus pecados. O Lorde Demônio convidou Ard a se unir a ele, pois ambos buscavam salvar Lydia. Mas Ard questionou por que lutar contra ele seria a única solução. Seu eu futuro explicou que, após a maldição consumir Lydia, apenas um alienígena restava. Ard, no passado, hesitara em enfrentá-lo, temendo pela vida de Lydia. Sua covardia a levou a lutar sozinha, sendo controlada como marionete do inimigo. Esse peso o fez reencarnar como Ard Meteor, mas, mesmo nessa nova vida, ele perdeu tudo. Agora, queria salvar Lydia e acabar com seu sofrimento, provando seu valor. Ele pediu que Ard se juntasse a ele, mas a voz de Lydia ecoou na espada, chamando-o de estúpido. O Lorde Demônio, percebendo a hesitação, deu 3 dias antes de declará-lo inimigo e desapareceu. Na manhã seguinte, Ard se juntou às garotas para o café da manhã. Sylphie pediu mais comida, e Irena, rindo, perguntou por que ela comia tanto.
Sentados à mesa, Ard sentia o peso das revelações, enquanto as garotas, alheias ao futuro sombrio, continuavam a conversar animadamente. Ard recordou o momento em que Ginny perguntou se ele era o Lorde Demônio, e como ele negou friamente. De repente, Lydia, com seu jeito explosivo, aproximou-se dele na frente de Irena, exibindo sua presença marcante, e anunciou que passariam o dia juntos no centro da cidade. Lá, enquanto mastigavam um petisco, Lydia começou a flertar com uma garota qualquer, abraçando Ard e dizendo para ele aproveitar a vida com outras mulheres. Ard, irritado, chamou-a de idiota. Lydia, não gostando do comentário, deu um soco no rosto dele. Ard revidou, prometendo estragar ainda mais aquela cara feia. Os dois começaram uma briga no meio da cidade, trocando socos até caírem exaustos no chão. Lydia, ofegante, perguntou se ele finalmente tinha colocado a cabeça no lugar. Percebendo que ela notara seu conflito interno, Ard perguntou o que ela faria se tivesse que sacrificar o que mais amava. Sem responder, Lydia o levou a outro lugar. Em uma vila abandonada, Lydia revelou que ali cometera seus pecados. Fantasmas emergiram do chão, gritando seu nome e acusando-a de matar seus filhos. A vila era um antigo lar de alienígenas, destruído por Lydia durante a guerra para garantir uma vantagem estratégica. Ela confessou sentir-se uma assassina cruel e planejava morrer lutando até que não restassem ameaças à humanidade, aceitando um fim trágico como redenção. Com um olhar triste, ela afagou a cabeça de Ard, dizendo que não valia a pena ser salva, e implorou para que ele não mudasse seu destino. Naquela noite, ao voltarem, Irena e Ginny estavam furiosas por Lydia ter saído sozinha com Ard. Para se redimir, Lydia abraçou as garotas e lhes deu grampos de cabelo encantadores. Enquanto elas se derretiam com o presente, Lydia ofereceu a Ard um suco de uva, brincando sobre a grande batalha do dia seguinte. Na manhã seguinte, o exército se preparava para invadir as forças inimigas. Verda comandava seus robôs de guerra, explodindo o campo de batalha, enquanto Olivia liderava suas guerreiras feras, cortando monstros com precisão. Dragões atacaram do céu, mas os escudos dos magos os bloquearam. Alguns soldados se uniram para derrubar uma fera, mas Alvarto liberou sua magia, devastando o campo. Varvatos, porém, abriu o portão do inferno, engolindo a magia de Alvarto antes que ela destruísse os aliados. Ard percebeu que o exército do Lorde Demônio era infinito, surgindo sem parar, mas acreditava que Lydia poderia mudar o rumo da batalha. Enquanto lutava ao lado de Sylphie, Lydia sentiu algo errado e fugiu correndo. Ao mesmo tempo, Ard enfrentava seu eu futuro, o Lorde Demônio, que perguntou se ele salvaria Lydia. Ard respondeu que não, pois ela desejava morrer redimindo seus pecados. Seu alter ego, surpreso, questionou se Ard poderia conceder esse desejo, mas iniciou a batalha mesmo assim. O Lorde Demônio lançou um golpe mágico que Ard desviou por pouco. Ard retaliou, liberando todo o seu poder, mas seu inimigo permaneceu intocado, protegido por sua armadura. Um círculo mágico surgiu sob Ard e sigilos ameaçavam explodi-lo, mas ele os destruiu ao pousar. Ativando seu buraco do vazio, Ard tentou esmagar seu alter ego que quebrou o feitiço. Ambos anulavam a magia um do outro, e o Lorde Demônio revelou que previra esse impasse. Era o motivo de esperar a resposta de Ard naquele dia. Enquanto isso, na mansão, Irena e Ginny discutiam quem seria a bainha para a espada de Ard. LMA interrompeu, dizendo que Ard ordenara que deixassem o local imediatamente. Enquanto corriam por uma floresta escura, LMA revelou o plano secreto de Ard, descobrir o segredo da imortalidade do Lorde Demônio. Ele usara um feitiço de separação de alma, armazenando sua essência em um cristal. Seu corpo físico não podia se aproximar do cristal, mas, se destruído, sua imortalidade acabaria. A missão das garotas era encontrar e destruir o cristal, enquanto a batalha principal servia como distração. Irena perguntou por que foram escolhidas, e Ginny, rindo, disse para ela apenas obedecer antes que Papai Ard ficasse bravo. De repente, LM percebeu um ataque e jogou as garotas para longe, tomando um golpe na perna. Ela implorou que fugissem enquanto segurava os inimigos. No campo de batalha, Verda continuava destruindo inimigos com seus robôs e pistolas laser, mesmo quando flanqueada. O exército do Lorde Demônio avançava, eliminando feras, e Sylphie, preocupada, se perguntava onde Lydia estava. Nas profundezas do castelo do Lorde Demônio, a batalha pelo futuro e a redenção de Lydia apenas começava. Irena e Ginny encontraram o cristal que guardava a alma do Lorde Demônio. Empunhando suas lanças, elas avançaram para destruí-lo, mas uma armadilha mágica as prendeu em correntes brilhantes. Desesperadas, elas se perguntaram o que havia acontecido. LMA surgiu diante delas, com um sorriso frio, dizendo que seus esforços eram inúteis. Era o plano final do Lorde Demônio. Ele se virou para Ard, que apareceu logo após, e disse que, se ele quisesse rever as garotas, deveria se render.
LMA confessou que fazia isso para salvar Lídia, mesmo que isso significasse sacrificar o mundo, pois a vida dos outros não importava para ele. Ele sabia que Ard sentira o mesmo ao ver o corpo de Lídia sem vida. Dando uma última chance, ele exigiu que Ard mudasse de ideia antes que Irena e Ginny enfrentassem seu fim. LMA, olhando para as garotas, chamou-as de meras ferramentas contra Ard Meteor. Ginny, mantendo a calma, sussurrou para Irena não se desesperar. Juntas, elas ativaram uma magia secreta, o script secreto de Sylph, destruindo as correntes. LMA, porém, riu, chamando seus esforços de inúteis, e convocou centenas de monstros lendários. Enquanto as criaturas avançavam, um tornado rasgou o céu, e Lídia desceu, aniquilando os monstros com golpes precisos. Irena e Ginny, surpresas, perguntaram como elas encontrara. Lídia revelou que os grampos de cabelo que lhes dera eram rastreadores. Ela encarou LMA, ordenando que desistisse, mas LMA, obcecada, jurou destruir o mundo por Lídia. Invocando mais monstros, ela foi rapidamente derrotada por Lídia, que a derrubou com um golpe e a chamou de idiota. Com LMA inconsciente, Lídia enfrentou as criaturas, dizendo às garotas que, embora apreciasse seu carinho, escolhera seu destino. Ela queria criar um mundo onde todos sorrissem, e ser a campeã significava morrer para expiar seus pecados. Pulando em direção ao cristal, Lídia o destruiu com um golpe, encerrando a imortalidade do Lorde Demônio. No campo de batalha, Varvatos sentiu uma dor aguda no peito. O Lorde Demônio, o futuro Ard, implorou que Ard o ajudasse a salvar Lídia, mas Ard o confrontou, perguntando se ele realmente queria salvá-la ou apenas fugir da culpa de tê-la matado. Acusando-o de egoísmo, Ard chamou seu alter ego de covarde por ignorar os sentimentos dos outros. O Lorde Demônio, furioso, liberou toda sua energia, gritando que queria viver para sempre com Lídia. Eles correram um contra o outro, suas espadas colidindo. O futuro Ard perguntou por que ele reencarnara, se não era pela solidão de perder Lídia. Ele lembrou as últimas palavras de Ard a ela quando aceitou um cessar-fogo com os alienígenas, acreditando que traria paz. Lídia, porém, viu isso como uma traição, sabendo que daria tempo ao inimigo. Quando Ard se recusou a mudar de ideia, Lídia o chamou de traidor e partiu sozinha. Essas palavras eram o maior arrependimento do futuro Ard, pois, se tivesse expressado seus sentimentos, ela não teria morrido. Determinado a corrigir seu erro, o Lorde Demônio tentou perfurar Ard, mas um campo mágico o deteve. Lídia, em espírito, puxou sua espada, e Ard, entendendo seu desejo, decidiu que era hora de acabar com isso. Ele declarou que derrotaria seu alter ego para honrar Lídia. O futuro Ard implorou, relembrando os dias com Lídia, sua selvageria e até as tentativas de Olivia de seduzi-lo. Confessando seu amor por Lídia, ele desmoronou enquanto seu corpo se desintegrava, envolto em um brilho dourado. Irena, Ginny e Ard também começaram a brilhar, sendo puxados de volta ao seu tempo. Lídia perguntou como era o futuro e se todos sorriam. Ginny, com lágrimas, disse que sorria todos os dias, e Irena confessou que amava cada momento de sua vida. Lídia, aliviada, pediu que entregassem uma mensagem final a Ard antes de abraçá-las e desaparecerem. Varvatos, vendo o brilho no céu, soube que o Lorde Demônio fora derrotado. Diante de todos, ele anunciou a vitória, e a multidão celebrou. Lídia parabenizou Varvatos, mas ele deu o crédito a Ard Meteor. Em um espaço entre dimensões, o deus elogiou Ard por cumprir sua missão, mas se recusou a revelar sua identidade, dizendo apenas que era um aliado. Ard, exausto, pediu para nunca mais encontrá-lo, e o deus, rindo, concordou. Ao acordar, Ard se viu diante de Sylph, brincando que preferia uma vista melhor. Olivia, rindo, pediu desculpas por não oferecer algo mais interessante. Eles estavam nas ruínas onde Olivia vivera, e Irena revelou que Lídia deixara uma mensagem para Ard. Emocionado, ele sentiu um empurrão, e o espírito de Lídia apareceu, apontando para ele antes de sumir, deixando Ard com um misto de tristeza e determinação para seguir em frente.